o que também faz com que a gente tenha esses níveis mais altos de bem-estar. Muitas vezes, sintomas de depressão, de ansiedade, eles são desencadeados também por níveis inflamatórios, né? Níveis altos de inflamação dentro do nosso corpo. Então, no momento que a gente também tem alimentos que combatem a inflamação, isso também auxilia para que a gente se sinta bem. Olá! Sejam bem-vindos! Hoje, na nossa live número 24, falaremos sobre as frutas na prática. E eu tenho plena certeza, né? Frutas todos nós já consumimos, já temos na nossa alimentação, vez ou outra, talvez agora com o nosso encontro de hoje, a gente vai ter motivos suficientes ou a mais para colocarmos cada vez mais frutas na nossa alimentação todos os dias. Mas a gente também vai trazer alguns dados bem interessantes do porquê as frutas são assim tão interessantes e como a gente pode colocar elas no dia a dia. Porque eu sei, uma coisa que acontece, é normal, que agora ainda mais quando tá mais frio, quando o tempo tá mais frio, parece que as frutas elas não apetecem tanto quanto no verão, né? Mas para que a gente continue tendo as frutas dentro da nossa alimentação, o que a gente pode fazer para que até mesmo nesses dias mais frios a gente consiga ter elas no nosso dia a dia. Boa! Então, peguem o copo d'água de vocês, como sempre, como a gente já tem nosso trato, nosso acordo, a gente já sabe que beber água enquanto a gente vai aprendendo, a gente hidrata o cérebro e assim a gente aprende melhor também, né? Esse dia, aqui tá um dia chuvoso, um dia bom de estar na aula aqui com a gente, aprendendo coisas boas, o que a gente mais pode fazer ainda melhor para o nosso corpo, para colocar ele cada vez mais em ordem, né? Tanto em relação ao nosso corpo, em relação à nossa mente, em relação ao nosso espírito, para que a gente assim consiga ser uma melhor versão, né, de nós mesmos cada momento mais. Boa! Antes de começar, um dos motivos do porque o assunto escolhido para hoje foi frutas. Como que a gente pode colocar as frutas na prática? Teve uma pesquisa que foi feita, que foi considerada a maior pesquisa sobre os fatores de risco em relação ao nosso estilo de vida. Essa pesquisa ela foi feita em 2010 e ela verificou que uma das principais causas de morte e deficiência também no nosso estilo de vida está ligado, sim, aos nossos hábitos alimentares, seguido do hábito de fumar. Então, o hábito de fumar ele continua, né, presente, mas o nosso estilo de vida ele conta hoje como um dos principais fatores que levam a que a gente não tenha a qualidade de vida que a gente realmente espera. E o interessantíssimo em relação a isso, talvez que a gente muitas vezes subestime por ser uma coisa tão acessível, né, tão de fácil acesso, o pior aspecto nesse estudo de 2010 que foi considerado, que foi um dos maiores estudos feitos em relação ao estilo de vida, foi que o pior aspecto da nossa alimentação é o fato de não comermos frutas o suficiente. Se tu te pergunta, tá bom, o que quer dizer frutas o suficiente? Calma que a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa aula. Quanto que é, vou compartilhar com vocês qual é o recomendado, né, a porção recomendada, quantas porções, que tipos de fruta, tudo mais a gente vai ter no nosso encontro de hoje. Mas esse é um ponto muito interessante, porque apesar de grande parte das pessoas, né, não gostar de verduras, não gostar de alguns legumes, é até quase que normal, porque não são necessariamente alimentos que estão tão presentes na alimentação de todas as pessoas. Porém, frutas é algo que grande parte das pessoas, pelo menos, tem uma fruta que mais gosta, né? E isso facilita, claro, mas também é um fator que choca um pouco, né? Porque simplesmente pelo fator de não ter o consumo de frutas o suficiente, leva a ser o pior componente de uma alimentação deficiente. Então, a gente vai entender hoje o que está por trás disso e o que a gente pode fazer para melhorar. Se tu já consome frutas o suficiente, talvez seja um motivo a mais para que tu consuma cada vez mais e cada vez mais feliz. Se ainda não tá tão presente assim na tua vida, provavelmente a partir desse momento aqui, tu vai pensar, tá bom, já entendi como é que eu posso colocar isso em prática, vou começar da melhor forma que for para mim, e aí a partir disso a gente começa a sentir as melhoras no nosso corpo e na nossa saúde, né? Boa. Para começar, a gente normalmente, quando a gente fala em frutas, a gente logo pensa nas frutas mais básicas, né? As mais comuns. Que seriam elas, por exemplo, mamão, banana, maçã, cítricos, né? Laranja, limão. E apesar da gente ter uma
uma variedade muito grande de frutas, normalmente a população brasileira e a população mundial sempre acaba caindo nas mesmas frutas. Então, normalmente, quando a gente vai ver as frutas numa casa, normalmente são essas que eu citei. Talvez isso possa ser verdade na tua casa também. Muitas vezes a gente opta, são as frutas básicas que a gente tem em casa, e as demais a gente abre como uma exceção, de o valor estava legal, ela estava na estação, ela estava bonita, então eu resolvi comprar, né? Mas normalmente a gente foca sempre nessas básicas, nessas principais. Mas, para começar agora, eu gostaria de falar sobre os cítricos com vocês. Cítricos, por exemplo, laranjas, limões, bergamota. E teve um estudo que foi feito e mostrou que alimentos cítricos, frutas cítricas, dentre várias coisas, além do que a gente já conhece, né? A fonte de vitamina C, aumenta a nossa imunidade. Nesses dias mais frios, super sensacional. Se a gente está sentindo aquela queda na imunidade, se a gente sente um resfriado, é interessante a gente ter o consumo de frutas cítricas. Mas, além disso, as frutas todas elas, né, elas não fazem só uma coisa, cada uma é responsável por diversas coisas no nosso corpo, e as frutas cítricas, elas auxiliam também no aumento do fluxo sanguíneo. E é interessante porque, inclusive, o fluxo sanguíneo no nosso cérebro. O que mostrou também que quando a gente tem um consumo regular de frutas cítricas, para pessoas que têm as extremidades, como pés, mãos, por exemplo, gelados, ainda mais agora no inverno, não sei se esse é teu caso, mas consumir alimentos, frutas cítricas, também auxilia para com que as nossas extremidades permaneçam mais quentes. Olha que interessante, isso porque faz com que a nossa circulação sanguínea esteja melhor, com que a gente tenha uma melhor circulação sanguínea. Então, o sangue consegue chegar nas nossas extremidades e, com isso, então, a gente fica com os pés e as mãos quentinhos. E esse estudo foi bem interessante, porque era um que eu estava lendo recentemente, e que eles, inclusive, pediam para as mulheres que consumiam frutas cítricas, que estavam participando desse estudo, para que elas colocassem as mãos, inclusive, em bacias de gelo, para que depois fosse medido, né, se tinha realmente alguma diferença com o grupo que não consumia frutas cítricas. Inclusive, nesse momento, as frutas cítricas entraram. Então, se isso acontece contigo, se tu, por exemplo, precisa lavar a louça no inverno e a água tá gelada, como é normal, né? Daqui a pouco consome mais frutas cítricas e tu nem vai sentir tanta diferença. Uma coisa boa, né? Aí a gente, pelo menos, já ganha nesse ponto também. Ou se tu tem alguém, se tu pede pro filho, se tu pede pra filha, vai lavar a louça pra mim, não quero porque a água tá muito gelada, não tem problema, come uma laranja, toma um suco de limão aqui, come uma fruta cítrica, que isso aí vai começar a melhorar e daí tu vai poder lavar a louça bem tranquilo. Não tem desculpas, né? E também por conta desse aumento do fluxo sanguíneo, né, que aqui os alimentos cítricos, que as frutas cítricas estimulam, mostra também uma redução no risco de derrame. Então, é um ponto sensacional. E olha só, a gente sabe muito das frutas cítricas, da vitamina C, da imunidade, mas ela tem várias outras coisas que fazem com que a gente nos estimule, né? Que faça com que o nosso corpo se beneficie com o consumo. Então, mais um ponto para as frutas cítricas. Pensa isso, tu tem consumido as tuas frutas cítricas com regularidade. Digamos que pelo menos algumas vezes na semana. Se não, olha que grande oportunidade, é um grande momento, né? Um outro ponto muito interessante em relação às frutas. As frutas, a gente sabe que elas têm uma concentração bem grande de água dentro delas, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem um grande consumo de água, ele também já conta para o consumo de água, um grande consumo de frutas, ele já conta para um consumo de água adequado também no nosso corpo, porque os alimentos que a gente consome, que são ricos em água, eles também auxiliam na hidratação do nosso corpo, que é bem interessante. Não necessariamente a gente precisa só focar na água, achando que é só a água que vai me hidratar. Não, todos os alimentos que são ricos em água de igual maneira. E a gente fala então sempre, né, que conforme a gente consome mais frutas, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais bem disposto, com mais energia. Claro, porque o nosso corpo ele consegue fazer uma digestão melhor da fruta. Muitas vezes a gente consome mais frutas quando é verão, então são alimentos mais leves, que nos fazem... A gente se sente mais leve de igual forma, né?
Mas um outro ponto muito interessante, e esse também, se tu tem uma pessoa mal-humorada em casa, se o filho ou a filha é mal-humorada, inclusive também, não só para lavar louça, aí mais um motivo para dar frutas para essa pessoa, pro filho, ou para nós, né? Por que não? Sempre, é sempre bom. Um outro estudo foi conduzido também, só que levando em consideração o consumo de frutas e a melhora no humor, a melhora na sensação de bem-estar, naquela sensação livre de depressão, de ansiedade, enfim, onde a gente realmente se sente bem conosco. E então esse estudo ele foi visto levando em consideração o consumo de frutas com essa sensação de bem-estar. Foi visto, sim, que quanto maior o nosso consumo de frutas, melhor nós nos sentimos, melhor fica o nosso humor e mais estável também fica os nossos sentimentos, o nosso humor, a nossa sensação de bem-estar. E um dos fatores que eles verificaram nesse estudo que fez com que as frutas consigam trazer isso para o nosso corpo está nos níveis altos de vitamina C de muitas frutas. O que eles citam aqui que é um importante cofator na produção de dopamina. Olha só. E dopamina é um neurotransmissor que a gente tem aqui no cérebro que estimula o nosso entusiasmo pela vida, é aquela sensação de bem-estar, de se sentir bem. Então, mais um motivo que as frutas, o consumo das frutas, principalmente frutas que têm um alto teor de vitamina C, como por exemplo as frutas cítricas, fazem então com que a gente se sinta bem, né? Mas não só isso, também os antioxidantes. Talvez você já tenha ouvido falar nos antioxidantes, que todos os alimentos de origem vegetal têm antioxidantes, e eles fazem com que as nossas células não oxidem, com que elas não envelheçam. O que faz, conforme a gente tem um nível baixo de antioxidantes no nosso corpo, mais envelhecidas se tornam as nossas células e isso desencadeia envelhecimento, algumas doenças, enfim. Então, quanto mais alimentos com antioxidantes que a gente tem na nossa alimentação, melhor se torna para a nossa saúde. E as frutas são uma grande usina de antioxidantes, como a gente gosta de chamar. E esses antioxidantes, eles combatem também inflamação, o que também faz com que a gente tenha esses níveis mais altos de bem-estar. Muitas vezes, sintomas de depressão, de ansiedade, eles são desencadeados também por níveis inflamatórios, né? Níveis altos de inflamação dentro do nosso corpo. Então, no momento que a gente também tem alimentos que combatem a inflamação, isso também auxilia para que a gente se sinta bem.